Messias ungido, conforme Daniel capítulo 9, nos diz, versículo 24, 25, 26 e 27. E depois, há 483 anos exatos, desde a saída da ordem para a edificação dos muros de Jerusalém, que foi no ano 445, mas justamente 33 anos depois de Cristo, que foi se cumprindo esse período da 69ª semana de ano profética, e agora existe uma pausa. Deus tem uma pausa nesse tempo profético, onde já se passam, desde a morte de Cristo, já se passaram quase ou mais de 2000 anos, né? Estamos aí no meio de 2000 anos aí, uma pausa profética de Deus, onde chamamos o intervalo de tempo para aguardar não somente a última semana de ano profética, e esta última semana de ano que for a se cumprir, vai iniciar com um acordo de paz que o anticristo ele fará com muitos povos e muitas nações, inclusive a nação de Israel. Então, esta última semana de ano profético, que ainda está aguardando se cumprir, está reservado para a grande tribulação, que é o período dos 7 anos, onde se iniciará com o surgimento do anticristo, do líder mundial que surgirá com grande poder bélico, com grande autoridade, com grandes alianças políticas. Inclusive ele fará aliança com a própria nação de Israel. E na metade desta semana de ano profético, ou seja, nos 3 anos e meio, ele quebrará o acordo, ele quebrará o pacto da aliança, ele se revelará como anticristo e passará a perseguir a Israel. Passará a perseguir Israel e nos deixarmos para trás, se permanecer neste período da grande tribulação. Eu queria ler o versículo apenas que se encontra em Mateus, no capítulo número 24, versículo número 21. Mateus, capítulo 24, versículo de número 21. Abram todos a Bíblia, nos diz assim a palavra de Deus: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Quantos dizem amém? Observe o texto do sermão profético de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Jesus se referindo a este período de tempo, sobre esta última semana profética, os 7 anos da tribulação, Jesus se refere com um evento que acontecerá, não que já aconteceu, mas que acontecerá. Jesus trata deste evento como algo que não dá para se comparar. Não tem como comparar as aflições deste período da tribulação com qualquer outro período de aflição que a igreja já tenha passado, ou já passou, ou ainda vai passar. Não dá para comparar com o sofrimento que Israel passou, todos os períodos de sofrimento que Israel passou. Não dá para comparar com os coliseus de Roma, com a fúria de Roma perseguindo e matando os cristãos. Jesus disse que este período de aflição ele nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E esta aflição, ela não dá para se comparar, com nenhuma aflição. Todos nós sabemos. Agora um pouco muito baixo.
essa aflição não dá para se comparar. Nós sabemos que Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse que no mundo nós passaríamos por grandes aflições. No mundo nós passaríamos por grandes aflições. E o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, em Atos capítulo 14, versículo 22, diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, a igreja, ela sempre passou por tribulações. A igreja, Jesus nunca enganou os cristãos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo disse que importa a gente entrar no reino dos céus passando por muitas tribulações. Mas essas tribulações que provêm das perseguições, das provações, das aflições do mundo, não podem ou não devem ser comparadas com este evento específico denominado da tribulação, período dos 7 anos, que Jesus disse que não dá para se comparar, pois nunca houve desde o princípio do mundo, nem tampouco haverá jamais. E este período de grande aflição, conforme a sequência do livro de Apocalipse, ela vai começar a partir do capítulo 5 ou capítulo 6. No capítulo 1 a gente aprendeu sobre a introdução do livro de Apocalipse, a autoria, no campo humano, João, no campo divino, o próprio Deus, a fonte da revelação, o próprio Cristo, o Cristo glorificado. No capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, a gente aprendeu sobre a igreja do passado, no presente, as 7 igrejas da Ásia. No capítulo 4, a gente vê o arrebatamento de João e se entende de que esta subida ou este arrebatamento de João aos céus tipifica o arrebatamento da igreja, porque depois que João sobe, em Apocalipse 4, a igreja some, não surge mais, não aparece mais. E no capítulo 5, João vê a revelação do anjo com um livro selado com 7 selos, e a voz dizendo a João que ninguém era digno no céu, na terra e debaixo da terra para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João cai, estava chorando. Então, depois disso, ele veio um dos anciãos, dizendo para João: eis aqui, não chore, pois eis aqui o que é digno de abrir o seu livro e desatar os seus 7 selos. No capítulo 6, o Cordeiro de Deus começa a abrir agora os selos, e estes selos representam o início das sequências ou dos juízos de Deus que estão reservados para este período de tribulação. Os juízos, eles são representados por meio dos 7 selos, quando são abertos, e não para por aí. No 7º selo, João vê agora 7 trombetas, e na 7ª trombeta ele vê agora 7 taças. E a proporção da medida que os selos são abertos, as trombetas são tocadas e as taças são derramadas sobre a terra, a proporção dos flagelos, das catástrofes, são muito maiores do que as primeiras, Então, quando a gente vê no capítulo 6 do livro de Apocalipse, a gente vê a abertura desses selos. No primeiro selo, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, abra sua Bíblia, na abertura do primeiro selo, do versículo 1 ao versículo 2, João vê um cavaleiro montado num cavalo branco, representado pelo anticristo, recebendo ordem, saindo para guerrear e para vencer por um determinado tempo. Quando João vê o segundo selo aberto, no capítulo 6, versículo 3 ao 4, a paz é retirada do mundo e as pessoas começam a se matar entre si de maneira massivamente. João vê o segundo cavaleiro, o segundo cavalo, no versículo 3 e o versículo 4. No versículo 4 ele diz: e saiu outro cavalo vermelho, representado pela cor vermelha,
E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. No terceiro selo, quando é aberto, no versículo 5 e 6, João vê a fome se espalhando por imensas áreas, provavelmente como consequência de uma guerra global. Isso leva a transtorno dos transportes e comércio de gêneros alimentícios. No versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. O quarto selo, quando é aberto, no versículo 7 e 8, João vê um outro cavalo. No versículo 7 e o versículo 8, o versículo 8 diz: e olhei, e eis um cavalo, agora representado pela cor amarela, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quando o quarto selo é aberto, representado pela cor do cavalo amarelo, a fome e a peste causam um número imenso de vítimas, que ainda é aumentado pelos animais selvagens. No quinto selo, na abertura do quinto selo, versículo 9 ao 11, João começa a ver agora a alma de muitos cristãos que foram deixados para trás, mortos, reclamando debaixo do altar, pedindo justiça a Deus. No versículo 9 diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E no versículo 11, a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. No sexto selo, João vê, quando o sexto selo é aberto, João vê um grande terremoto avassalador e acompanhado por violentos fenômenos cósmicos. As pessoas eram tão terríveis na abertura do sexto selo, através deste terremoto avassalador, que é acompanhado por violentos fenômenos cósmicos, que as pessoas elas vão procurar se esconder nas cavernas, de tão terrível que é. No versículo 12 ao 17, olha o versículo 15, o que diz a expressão: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Veja só o quão terrível será. Veja que a proporção que os selos são abertos, as catástrofes vão aumentando, os flagelos vão aumentando. E na abertura do sétimo selo, nós vemos agora a passagem, não conclui no sétimo selo. João, no sétimo selo, agora vê 7 anjos com 7 trombetas para tocar, e à medida que cada trombeta é tocada, João vê também a sequência, a continuidade destes juízos que estão para ser também derramados sobre a terra. No capítulo 8, a partir do versículo número 7, João começa agora a ver o toque de cada trombeta. E na primeira trombeta, quando é tocada, versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Observe que
saraiva e fogo caem sobre a terra ao toque da primeira trombeta, cairão sobre a terra, e quando esta saraiva e este fogo cair sobre a terra no toque da primeira trombeta, será queimada a terça parte da terra e das árvores, e toda erva verde, terça parte, será consumida por este fogo do toque da primeira trombeta. Quando a segunda trombeta for tocada, no versículo 8 e 9, olha o que diz o texto: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Observe como se fosse um meteoro ou uma estrela caindo sobre o mar, o toque da segunda trombeta, e na primeira trombeta, quando o fogo cai, destrói a terça parte da erva verde. Agora, na segunda trombeta, destrói-se mais uma terça parte. Agora é os seres, o mar é contaminado, e os seres marítimos, os animais marítimos são também mortos, a terça parte sendo morta ao toque da segunda trombeta. Quando a terceira trombeta é tocada, versículo 10 e o versículo 11, e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, e ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Observe, agora, ao toque da terceira trombeta, uma grande estrela cai do céu, e muitos acreditam que esta estrela seja um grande meteoro ou um asteroide que se abaterá sobre a terra e quase acabará com a vida aqui. Será semelhante como uma estrela que entra em processo de queima quando penetra na atmosfera terrestre. E a terça parte das águas se tornará amarga, causando a morte de quem consumir esta água. Quando a quarta trombeta é tocada, versículo 12 ao 13, e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Observe que agora, ao toque da quarta trombeta, haverá grandes perturbações cósmicas, ao ponto dos grandes luminares ser ferido a terça parte, ou seja, a terça parte do sol, a terça parte da lua, dos grandes luminares que iluminam, que brilham durante a noite e faz iluminar durante o dia. Possivelmente aqui, o que está indicando, o que os estudiosos entendem ou interpretam, é que a quantidade de fumaça será tão grande, devido às guerras, ou a consequência dos asteroides, as estrelas que cairão sobre a terra. Então, serão dias de densas trevas, de muitas fumaças, o ar estará poluído, amanhecerá o dia, não veremos mais o céu branco, o céu estará sobre uma grande coluna negra de fumaça, e isso está mostrando as consequências que haverá devido às guerras, às catástrofes que acontecerão durante este período. Isso é a quarta trombeta. Na quinta trombeta do capítulo 9, e eu faço questão de falar aqui no capítulo 9, do versículo 1 ao 12, todo ele é reservado para a quinta trombeta. E a Bíblia diz que quando a quinta trombeta for tocada, demônios horríveis serão libertos do poço do abismo e estarão torturando impiedosamente as pessoas durante um período de 5 meses. Olha o que o texto nos diz, capítulo 9 do livro de Apocalipse, versículo 2: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar.
e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos aqui são figuras representadas sobre demônios que se levantarão, que surgirão sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Versículo 4: e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, porque não está se tratando aqui de gafanhotos realmente que fazem danos à erva verde, mas aqui os gafanhotos terão poderes semelhantes à picada do escorpião. São demônios aqui. E a eles foi dito que não fizesse dano à erva da terra, versículo 4, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E versículo 5: e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento será semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Versículo 6: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Observe que serão dias de tantos tormentos, irmãos, de tanta aflição, que ao toque desta quinta trombeta surgirão estes demônios, esses anjos caídos do céu, ao qual receberão ordem para oprimir, não é para matar, será para causar sofrimento, um sofrimento tão intenso durante um período de 5 meses, que eles vão trazer flagelos para aqueles que não tiverem o selo de Deus, porque o selo de Deus aqui está falando sobre os selados. Lembra dos selados, os 144 mil que serão selados durante este período da grande tribulação, e eles receberão ordem para atormentar, causar sofrimento aos homens com pragas, flagelos terríveis, que compara a dor do que acontecerá por meio desses gafanhotos representados pelos demônios, será semelhante à dor do escorpião. E esta dor que será causada semelhante à dor do escorpião, que não se sabe ao certo o que será este flagelo, não vai causar a morte, só vai causar a dor. Então as pessoas que forem acometidas por este sofrimento durante estes 5 meses vão desejar a morte, porque a dor será tão intensa. Aí existem muitos intérpretes deste texto afirmando várias interpretações. Uma delas é dizer que as pessoas tentarão se matar e não conseguirão. Eu prefiro ficar com uma outra interpretação. Aqui não no sentido de que eles vão tentar se matar e não vão conseguir, não é neste sentido, mas no sentido de que a dor será tão intensa que a ordem desses demônios, o poder deles não será para causar a morte, mas o sofrimento. Então as pessoas que forem acometidas vão desejar a morte, mas a morte fugirá neste sentido, porque esta praga ou esse flagelo não vai levar à morte, só vai levar a uma dor muito intensa, ao ponto dessas pessoas desejarem ou pedirem para morrer por causa dos flagelos que está para acontecer por meio do toque desta quinta trombeta. Veja os flagelos. No toque da sexta trombeta, versículo 13 ao 21 do capítulo 9, e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos. Aqui são 4 seres caídos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. A Bíblia diz que ao toque dessa sexta trombeta, 4 demônios serão soltos que estão presos ao rio Eufrates. E no versículo 15 diz: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e
mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Ao toque da sexta trombeta, 4 demônios serão soltos para matar e destruir a terça parte dos homens sobre a terra. Serão dias tão terríveis que no versículo 17 diz: e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas será morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, provavelmente aqui através de guerras, de grandes destruições, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Serão dias tão terríveis que serão mortos a terça parte dos homens. E observe que mesmo diante desta grande atrocidade que haverá durante o toque desta sexta trombeta, diante desses flagelos, e vamos, a terça parte será destruída da terra, e mesmo assim, os homens da terra que não forem acometidos, ou que não receberem, não forem mortos, mesmo diante desses flagelos, esses homens não vão se arrepender, não vão demonstrar nenhum tipo de arrependimento ou de remorso das práticas dos seus pecados. Capítulo 9, versículo 20: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições e nem das suas ladroices. Serão aquilo que o apóstolo Paulo falou, escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11, dizendo: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Será quando tocar a sexta trombeta, e na 7ª trombeta, então veremos agora não a conclusão, mas a passagem das trombetas agora para a última série de juízos, que será por meio das 7 taças que serão derramadas sobre a terra. E no capítulo 16, porque no capítulo de número 11 vai falar sobre as 2 testemunhas representadas por Deus, o levantamento das 144.000 testemunhas das 12 tribos de Israel. No capítulo 12 fala sobre a mulher que é Israel e o dragão que é Satanás, ao qual vai perseguir a mulher que dará a luz ao filho, que é Jesus, aqui representado sobre esta figura. No capítulo 13 vai falar sobre, do versículo 1 ao versículo 10, sobre a besta que emerge, que sobe do mar, representada pelo anticristo, que surgirá dentre os povos e as nações. No versículo 11 ao versículo 18 fala sobre a besta que subirá da terra, representada pelo falso profeta, e a trindade profana que está armada, a trindade profânica, o diabo representado pelo dragão, o anticristo, o diabo que representado pelo dragão, que tentará imitar o pai, o anticristo, a besta que emerge do mar, o líder mundial, que vai tentar imitar a Cristo,
E o falso profeta, representado pela besta, que é a besta da terra, tentando imitar o Espírito Santo, né? Da mesma forma como João Batista preparou o caminho do Senhor Jesus, o falso profeta preparará um grande líder religioso de uma grande religião mundial, vai ser um instrumento para influenciar os povos e as nações para adorar e se prostrar diante do anticristo quando ele se manifestar no início da segunda metade da grande tribulação, quando começam os 3 últimos anos e meio, não é? E segundo alguns intérpretes historiadores, dizem que o falso profeta fará uma ressurreição do anticristo, haverá até uma imitação da ressurreição, porque as 2 testemunhas que serão enviadas de Deus na terra, no capítulo 11, serão mortas em praça pública, e ao terceiro dia elas serão ressuscitadas assuntas aos céus diante dos olhos de todo o povo. As mídias vão notificar este acontecimento e através do sinal da ressurreição das 2 testemunhas, que eu acredito, a Bíblia não diz que seja Moisés, eu acredito que seja Moisés e Elias, por causa das características das testemunhas do capítulo 11, diz que elas transformarão águas, converterão água em sangue, enviarão praga, farão o céu cerrar sobre o céu com chuvas, e todos esses foram sinais que foram características do ministério de Moisés e de Elias, que também apareceram no monte da transfiguração, no monte da Tabor, para Pedro, João e Tiago. Eu acredito que seja Moisés e Elias, estes 2 representantes que serão mortos e perseguidos pelo anticristo, e ao terceiro dia elas serão ressuscitadas diante dos olhos de Israel. As mídias vão notificar este grande milagre, este grande acontecimento, e por meio desta ressurreição vai haver a conversão das 144 mil testemunhas dentro das 12 tribos de Israel, que vai atribuir a estes representantes vindo da parte de Deus, representantes de Jesus Cristo, o qual foi morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, e vão ressuscitar assunto aos céus. E o meio para atrapalhar essa repercussão que surgirá da ressurreição diante dos olhos de todos das 2 testemunhas, o anticristo e o falso profeta vai ludibriar muitos, porque serão dias intensos de milagres. Haverá muitos prodígios, muito poder, mas não é poder do Espírito Santo, não é milagres e prodígios vindo da parte de Deus, será prodígios, milagres feitos pelo próprio anticristo, a este cuja vinda é vinda de Satanás, ao qual fará prodígios, e se possível enganarão até os escolhidos, até Israel será enganada por esses milagres. E segundo o que o texto nos mostra, alguns versículos, que esta besta que emerge do mar, que é o anticristo, será ferida de uma chaga mortal e será curada, sarada. Alguns intérpretes entendem que está se referindo a uma ressurreição, a possível ressurreição do anticristo, para atrair a atenção dos povos e das nações, para mostrar que realmente o anticristo e não as 2 testemunhas são os representantes, o verdadeiro representante de Deus, o qual vai levantar um ídolo, conforme a profecia de Daniel. Ele levantará um ídolo, profanará o templo, não é? Ele quebrará o acordo na segunda metade, vai profanar conforme Antigo Epifânio, que foi um tipo do anticristo do Antigo Testamento, que profanou o templo levando carnes de porcos. Ele fará semelhante ou muito pior, mais do que o próprio Antigo Epifânio fez na época antes de Cristo, no período intertestamentário. E o anticristo ele vai profanar, vai erguer um ídolo dentro do templo de Jerusalém, que será reconstruído novamente, e será um presente dado e concedido pelo próprio anticristo, que vai levantar um templo de Jerusalém no período da tribulação, da primeira metade, mas quando quebrar o acordo, se manifestar, passará a perseguir de maneira intensa. No capítulo
No capítulo 16 do livro de Apocalipse, fala, ou no capítulo 17 do livro de Apocalipse, fala sobre a grande Babilônia, que será a grande religião, a grande meretriz na sua sede, ao qual será um instrumento para a influência dos povos para a adoração do Anticristo e a sua destruição. E no capítulo 18 fala sobre a outra Babilônia, que é a Babilônia comercial, a grande capital do Anticristo, a sede oficial do Anticristo, por meio do qual ele governará o mundo e perseguirá e matará muitos, e a sua destruição de um grande terremoto, qual Deus vai enviar e destruirá, conforme Apocalipse capítulo 16, versículo 18, diz que haverá vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Será tão grande este terremoto que a cidade, a Babilônia, a capital do Anticristo, será fendida, dividida e repartida em 3 partes, e as cidades das nações cairão, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E continuando com as últimas sequências de juízos que serão derramadas sobre as 7 taças, quando a primeira taça é derramada, no capítulo 16, versículo número 2, e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Observe aqui que estas taças serão derramadas na segunda metade, porque aqui o Anticristo já se revelou e já estabeleceu sinal na testa dos homens ou no busto dos homens, a sua marca, ao qual ninguém comprará, ninguém fará nada, se não tiver este selo do Anticristo. E uma chaga mortal será derramada sobre os homens, o qual terão este selo, forem selados pelo Anticristo. A segunda taça, quando é derramada, versículo 3, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto, e morreu no mar toda alma vivente. Você está lembrado que quando a trombeta tocou, as trombetas tocaram, sempre se refere a terça parte do mar, terça parte dos animais malignos, terça parte dos luminares, terça parte da erva verde. Mas quando as taças forem derramadas, não vai mais falar de terça parte, em toda a alma, e toda a terra, e todos os homens. Os flagelos serão muito maiores, não dá nem para se comparar quando as taças forem derramadas com os flagelos dos toques das 7 trombetas iniciais. Veja o que Jesus resume realmente em Mateus 24, versículo 21, dizendo: porque estes dias serão tão terríveis que desde o princípio do mundo nenhum outro haverá sequer que se compare a este período terrível, esses dias, não é? Então, quando a segunda taça for derramada, toda a alma, todo ser vivente que há no mar será morto. Quando a terceira taça for derramada, versículo 4 e 6, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Veja só, e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Observe que aqui não está sendo atribuído juízo ao diabo, ao dragão, à serpente, mas os juízos estão sendo manifestos por Deus, através da ira do Cordeiro, que está sentado no trono, julgando a terra, as nações, os moradores, por causa da iniquidade do pecado sobre a terra. É o julgamento que virá da parte daquele que está sentado no trono, que foi morto, que veio como cordeiro, mas agora está sentado no trono,
amém por isso? Quando a quarta taça for derramada, versículo 8 e o 9, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. O sol vai se aquecer de uma forma tão grande que, com efeito, os homens vão se queimar com intenso calor e vão blasfemar do nome de Deus, que tem autoridade sobre todos estes flagelos, e nem vão mesmo assim se arrepender para lhe darem glória. Quando a quinta taça for derramada, versículo 10 e 11, e derramou a quinta taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e mesmo assim, irmãos, não se arrependeram das suas obras. Quando a sexta taça for derramada sobre a terra, do versículo 12 ao versículo 16, e derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem, ou vão se dirigir aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí vem o enredo final da grande batalha, do Armagedon, da última batalha final, quando esta sexta taça for derramada, e por fim a última taça será derramada, trazendo consumação e concluindo a série, a sequência dos juízos de Deus, representada pelos, diga-se, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Do capítulo 6 ao capítulo 18 são os capítulos reservados para tratar acerca do período das manifestações dos juízos de Deus sobre a terra durante este período chamado de tribulação ou grande tribulação, este período de 7 anos. Aqui serão dias terríveis, como a gente já falou, dias intensos, do capítulo 6 ao capítulo 18. E durante este capítulo 6 ao capítulo 18, a gente não vê a missão da igreja, a gente não vê a missão da palavra do termo eclésia, que é o termo grego para falar sobre a igreja. A gente vê a igreja no capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, enquanto Jesus está mostrando a João. Você lembra que quando a gente estudou sobre as igrejas da Ásia, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem tríplice. O que Deus mostra a João é as coisas que já aconteceram, as coisas que são. Ele fala sobre a igreja presente, as 7 igrejas da Ásia que existiam na época, e que a sua mensagem das 7 igrejas da Ásia é uma mensagem universal para todas as épocas, todas as igrejas do mundo inteiro. Mas quando João, no capítulo 4, acaba de receber as revelações sobre as coisas que são, ou seja, do presente da época de João sobre a igreja da Ásia, João ouve uma voz que dizia: João, vem para cá e sobe, porque agora eu vou te revelar as coisas que brevemente hão de acontecer. Aí quando João sobe, a igreja some de cena, porque o arrebatamento de João tipifica ou está representado com o arrebatamento da igreja, ao qual se iniciará a grande tribulação e não haverá mais missão da igreja, porque a igreja não estará presente durante a grande tribulação. Por quê? Apocalipse capítulo 6, a gente leu aqui, capítulo 6,
diz que será dias tão terríveis que os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, vão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas, e irão para os montes, dizendo: caí sobre nós, e escondemos do rosto de quem? De Satanás? Não, do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Serão dias onde a ira do Cordeiro será manifesta, e a igreja, diga assim comigo, a igreja não foi feita para receber a ira do noivo, a ira do Cordeiro. Diga bem por isso. Olha o que o texto nos diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, diga comigo, Jesus, que nos livra da ira futura. Capítulo 5, versículo 9 agora. Primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus, diga assim comigo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe aqui mais outro texto dizendo que Deus não destinou a sua igreja para a ira. Quantos entendem, diga amém. Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha outro texto que diz, Romanos 5, versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, diga assim, seremos por ele salvos da ira. A ira, que é o período que o Cordeiro derramará sobre a terra durante a grande tribulação. A igreja não estará presente porque Deus não destinou a sua igreja para a ira, mas para a salvação. Diga amém por isso. Apocalipse capítulo 3, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A igreja de Filadélfia, você está lembrado que a igreja de Filadélfia foi uma das igrejas que não recebe crítica da parte de Cristo, porque foi uma igreja fiel, mesmo com pouca força, pouca estrutura, guardou a palavra e não negou o nome de Cristo, mesmo tendo poucas condições. Uma igreja foi perseguida, mas compartilhou do pouco com o que tinha, compartilhou o amor, compartilhou com o seu próximo. E para esta igreja, que era uma igreja que existia na época, mas a mensagem que foi dada para a igreja de Filadélfia é uma mensagem universal para todas as igrejas, em todas as épocas, em todo o mundo. E Deus disse, não foi para Éfeso, não foi para Esmirna, não foi para Laodiceia, não foi para Pérgamo, Tiatira, não foi para Sardes. Ele disse para a igreja fiel, a igreja Filadélfia, ele prometeu dizendo para ela, no versículo capítulo 3, versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Também eu te guardarei da hora. A palavra "da" no grego é a preposição "da". Não está se referindo que Deus vai guardar na tribulação. Está dizendo, eu vou te guardar da tribulação, da hora. Quando o texto diz da hora, está se referindo, não é qualquer tribulação, qualquer da vida que o cristão passa. Eu vou te guardar de toda tribulação. Não, ele está se referindo a um evento específico que é o contexto da grande tribulação, da hora, e está se referindo que não vai guardar vai guardar da tribulação, porque com Israel é diferente. Deus vai guardar Israel
na cova, como o pastor Daniel, na cova, como livrou dos 3 jovens na fornalha e não da fornalha, como enviou as pragas ao Egito e guardou Israel na terra do Egito, no lugar, numa terra chamada Gósen. Vinham as pragas para os egípcios, mas as pragas não atingiam os judeus. Deus vai guardar Israel na grande tribulação, na intensidade da perseguição, das catástrofes. Você observou que durante a grande tribulação, quando as trombetas são tocadas, quando as taças são derramadas, sempre se refere a flagelos para aqueles que não foram selados por Deus, e os selados eram 144 mil, que Deus vai guardar ainda diante de tanta perseguição. Deus vai guardar o remanescente fiel. Os selados de Deus não provarão a morte, mas verão Jesus nos céus se manifestando com grande poder, grande glória, e todo olho verá, até mesmo os que estão esforçados. Ele virá para socorrer a Israel. Jesus disse 3 dias antes de entrar em Jerusalém, montado sobre o jumento, dizendo: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês rejeitaram. Por causa desta rejeição, a cidade de vocês ficará deserta. Se cumpriu-se o cerco de Tito sobre Jerusalém 70 anos depois de Cristo, quando os discípulos mostraram a estrutura dela, reformada por Herodes. Jesus disse assim: este templo aí vocês estão me mostrando, estão achando que eu vou reinar sobre ele. Sobre este templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Por causa da tua rejeição, esta cidade ficará deserta, e vocês não viverão mais, até que vocês reconheçam e digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus disse: eu só vou, vocês só me verão novamente quando vocês reconhecerem que eu vim do Pai, e do Pai eu voltarei para vos socorrer. É o que Deus disse, é o que Deus falou. E esta angústia não se refere a qualquer tipo de angústia, não é? Os pós-tribulacionistas que defendem que a igreja passará pela grande tribulação, eles alegam, e os judeus ortodoxos, os messiânicos principalmente, alegam que por que a igreja vai ser livrada da tribulação se a igreja foi feita para a tribulação? Sempre se referindo à igreja, porque a igreja deve passar, porque a igreja não é melhor que Israel, que os judeus, porque a igreja será livrada, os judeus não. É simples. A igreja reconheceu, a igreja antecipou a bênção, reconhecendo o sacrifício de cara da cruz do Calvário. E a Bíblia diz que João falou: ele veio para os seus, e os seus não reconheceram. E a gente sendo representados pela mulher cananeia, que se prostrou diante de Cristo. E quando Jesus disse: não convém tomar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos, ela disse: ah, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus antecipou a bênção reservada aos gentios e disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai em paz, porque a tua fé te salvou, e o demônio já saiu da tua filha. Nós antecipamos com fé a bênção. E agora o que o apóstolo Paulo diz é que Israel só será salvo quando Deus salvar os gentios. Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. E os gentios aí está representado por aqueles que surgem, que saem dos gentios para a igreja. Está falando sobre a plenitude dos gentios. A igreja, de onde procede a igreja, os gentios. Capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Ou seja, o endurecimento de Israel veio em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: até que este endurecimento de Israel vai durar, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que está dizendo aí? A palavra plenitude no grego dá a ideia de um copo cheio.
cheio. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus só vai tornar a salvar Israel depois que Deus encheu o copo dos gentios até a gota, a última gota. A plenitude é um copo onde não cabe mais nenhuma gota. Aqui cabe um pouco ainda. Deus está enchendo. E quando é que Deus começou a encher esse copo? Essa plenitude dos gentios começou? Na era da igreja, a partir de Pentecostes veio surgindo a plenitude dos gentios, a era da igreja. Deus salvando os povos em muitos lugares. E o apóstolo pode dizer, até que Deus encha o último copo com a última gota, ou seja, até que Deus complete a era da igreja, a plenitude dos gentios haja entrado de maneira completa. Aí o versículo 26 diz, e assim, ou seja, então, todo Israel será salvo. Ou seja, Deus deu um intervalo. Quando Israel endureceu o coração, entrou a igreja, salvando os povos, as nações. E depois que Deus completar esse copo, quando Deus completar, e vai completar quando? Quando a igreja for arrebatada, então Deus tornará a encontrar-se com Israel. Vai se cumprir o que ele falou por meio da boca de Amós. Eu não vou mandar mais recado. Eu mesmo te preparo, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E quando é que Israel vai se encontrar com Deus novamente? Na grande tribulação, no período de angústia intenso que Israel vai passar, porque Deus precisa marcar um encontro específico com a nação que Ele elegeu como sacerdócio santo e real, porque Ele deu as promessas, a salvação, o culto. E Israel rejeitou a Cristo quando veio no meio deles, entre eles, e rejeitou este sacrifício, não aceitando nem reconhecendo. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 29. Versículo 27. Versículo 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos. Observe, vai para cá. O povo de Israel aqui estava no deserto. O povo de Israel não havia enfrentado nenhum cativeiro ainda. Babilônio, Assírio, apenas estava no Egito, Deus libertou. E agora no deserto, Deus estava falando para Israel o que ia acontecer nos últimos dias com Israel. Versículo 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos. E aqui não está se referindo a Babilônia nem a Síria. Está dizendo, e o Senhor vos espalhará entre os povos. E isso vai acontecer, vai começar a acontecer 70 anos depois de Cristo, quando Deus espalha Israel entre as nações e os povos. Até aqui no Brasil os judeus chegaram. E Dom Pedro foi um dos que recepcionou bem os judeus sendo perseguidos e mortos. Não é? Versículo 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então ali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Versículo 30 é a chave. Quando estiveres em quê? Quando estiveres em... Observe este texto, grave na sua memória. Angústia. Essa expressão angústia, ela vai surgir em todo o texto profético se referindo ao período da grande tribulação. Angústia é um termo profético escatológico se referindo aos últimos dias da grande tribulação. Versículo 30. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias então no fim de dias da grande tribulação te virarás para o Senhor teu Deus, e Ele ouvirá a tua voz. Abra sua Bíblia agora em Jeremias capítulo 30.
Jeremias, capítulo 30, a gente já está encerrando. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Diga assim comigo: e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Observe outra expressão: angústia. Porque este dia será tão terrível que será tempo de angústia para Jacó. Mas um texto se referindo ao final do tempo, dos últimos dias da grande tribulação. Vamos abrir outro texto. Oséias capítulo 5, versículo 15. Outro versículo profético se referindo à grande tribulação. Capítulo 5, versículo 15. Olha o que Deus diz: irei e voltarei para meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles o quê? Angustiados. De madrugada me buscarão. Olha o que Deus está dizendo aqui: eu irei e voltarei para o meu lugar. Deus dizendo: eu vou descer e vou subir. Por meio de Cristo, Deus foi e voltou. E ficarei aguardando até que vocês reconheçam que são culpados. Culpados de quê? Prostituição, idolatria? Não. Israel não será mais culpado de nada disso. Israel só é culpado, só precisará confessar uma coisa. Israel, irmãos, os judeus não é como a igreja, que vem dos mundos dos gentios, cheio de cultura, cheio de prostituição, cheio de mazela, e quando se converte precisa abandonar tudo isso. Israel já tem a lei, já tem a cultura de Israel, Israel já tem as práticas, as festas judaicas que Deus estabeleceu. É só confessar, não precisa confessar mais a nação, prostituição, idolatria, porque Israel, desde o cativeiro babilônico, Israel não mais idolatra, porque Deus extraiu a idolatria de Israel no cativeiro babilônico. Os judeus se espalharam, mas continuaram preservando a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aguardando o retorno à terra de Israel. E o texto diz: eu ficarei aguardando até que vocês reconheçam que são culpados, busquem a minha face, estando vocês o quê? Angustiados. Que angústia é essa? A angústia terrível do final da grande tribulação. Olha o que Daniel vai dizer. Daniel capítulo 12 se referindo a esses dias. Daniel capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Olha o que Daniel diz: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Olha a expressão: qual nunca houve. Não é qualquer angústia, não é qualquer tribulação, é uma angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Observe, aí a gente conclui agora com Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Observe as expressões: tempos de angústia, tempos angustiosos. E Israel vai clamar. No final desta angústia, Israel vai ser espremido todo. E quando Israel começar a clamar, Israel começar a reconhecer o senhorio de Cristo, segundo alguns teólogos de Ladar e Edmilson, ele diz que a profecia de Oséias, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, será um clamor intenso de Israel, reconhecendo no finalzinho da grande tribulação, reconhecendo que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E no capítulo 6 de Oséias, Israel dirá: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e aliviará, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele.
aparecer na nuvem, na epifaneia, na manifestação gloriosa, depois de 3 dias intensos de clamor de Israel. E olha o que Israel vai dizer no versículo de número 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Uma outra expressão diz assim: tão certo como o sol aparece, será a sua vinda. Será Israel clamando aqui por Cristo, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Será os judeus clamando, dizendo: ora vem, Maranata, Maranata. E ao terceiro dia de intenso clamor, Cristo vai aparecer nas nuvens, seguindo com a igreja, para socorrer a Israel neste período de grande aflição. Quantos dizem amém? Amém. Vamos ficar em pé nesta noite, agradecendo o trabalho no nome de Jesus. Enquanto isso, a igreja, são 9h10. A igreja estará nas bodas do céu, aguardando a descida e a ordem do noivo, dizendo: vamos socorrer a Israel. E a igreja descerá. Isaías 57, primeiro diz que os justos serão arrebatados antes do dia do mal. Observe, irmãos, as expressões, 2 passagens importantes na Bíblia que Cristo se utilizou para a sua vinda: a de Noé e a de Ló. Observe que tanto na de Noé, no dilúvio, quanto em Sodoma e Gomorra, Deus estava pronto para exercer o juízo, mas Deus não desceu enquanto não selou a arca e enquanto não tirou o justo Ló. Assim mesmo será a igreja. Deus não vai descer o juízo enquanto a igreja estiver aqui na terra. Apocalipse 13, 9, capítulo 13, versículo 9: no momento angustiante da tribulação, quem tem ouvidos ouça, para ouvir ouça. Não diz mais o que o Espírito diz à igreja, porque a igreja não estará mais presente. Quem ficou, ficou. Diga assim: quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Só quem vai partir, levanta a mão no céu. O presbítero Alessandro estará dando os avisos e orando e agradecendo o trabalho do nome